Shalom para você que acompanha o canal Moreshet Israel. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é minha mãe, para quem não conhece, Yehudit Zeitouni, e ela vai falar um pouco sobre Tisha B'Av. O que é Tisha B'Av? Tisha B'Av é uma data. Tisha significa 9, B'Av significa em Av, ou seja, no mês de Av, no calendário judaico. Não é uma data muito feliz, mas que vale ser mencionada para as pessoas conhecerem a história. É uma observância que tem aqui em Israel, uma tradição, por duas grandes calamidades que aconteceram. Yehudit, manhã, seja muito bem-vinda ao canal e obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema que não é um tema muito feliz, mas nós agradecemos. Boa noite, Késia. Boa noite vocês do canal Moreshet. É um prazer estar aqui e espero que esse contato seja muito bom para nós nesse tempo, mesmo falando de um assunto triste. Fale-nos então um pouco sobre o que é essa observância Tisha B'Av para o povo de Israel. Bom, esse dia foi instituído como luto pela destruição do primeiro templo, que foi construído por Salomão. No ano 586, os babilônicos vieram e destruíram o templo. E também o segundo templo, na nossa era, no ano 70, que foi destruído pelos romanos. Foi uma coincidência muito grande, porque foi exatamente no dia 9 de Av que isso aconteceu. De acordo com a Bíblia, escrito lá em 2 Reis 25:8, o primeiro templo teria sido invadido e destruído entre os dias 7 e 10 do mês de Av. O segundo templo teve sua construção iniciada em 535 a.C. e terminada depois de um longo tempo. Foram os judeus que vieram do exílio babilônico para a reconstrução do templo, para a construção do templo. Um decreto que foi feito pelo rei Ciro, que ficou sendo chamada Declaração de Ciro. No caso, Ciro, ele invadiu a Babilônia, tomou o poderio de Nabucodonosor, é isso? Ou do filho de Nabucodonosor, e deu autorização aos judeus para eles virem construir o que havia sido destruído. E depois tem a construção do segundo templo, que é o que foi destruído no ano 70, não é isso? Valendo ressaltar que nesse segundo templo houve um acréscimo, uma reformulação pelo rei Herodes, que ele fez o templo grande e majestoso, que foi esse templo grande e majestoso que foi destruído. Mas ele é contado também como segundo templo. Então, no caso, foi o general Tito, do exército romano, que destruiu. Que tem até uma curiosidade quanto a isso, porque Tito, ele não queria que o templo fosse destruído. Eles queriam só conquistar, era conquistar essa terra essa terra, mas ele não queria que destruísse o templo, porque era uma coisa muito majestosa. Mas os soldados estavam muito furiosos depois de 3 anos de cerco de Jerusalém. Então eles muito raivosos, jogaram uma tocha acesa e o templo pegou fogo. E isso foi registrado por Flávio Joséfo. Sim. Nós sabemos esses detalhes por causa dos registros de Flávio Joséfo. Isso é bem verdade. Me fale agora sobre quais os costumes adotados, quais as tradições adotadas nesse período nesse dia, no caso de Tisha B'Av. Quais são as principais ordenanças para esse dia? Bom, nesse dia foi instituído que não se deve comer nem beber. Não se deve ler a Torá. Por que não se deve ler a Torá? Ler a Torá porque nesse dia não se deve fazer nada que seja prazeroso. Por exemplo, ler a Torá é um prazer. Tomar banho,
escovar os dentes, colocar perfume, até usar sapatos de couro também é proibido. E ter contato com marido e mulher também é proibido. Isso, no caso, seria uma instituição rabínica, porque não tem nada mencionado na Torá, na Bíblia, nada. Não tem nada mencionado na Torá, mas eles acham por bem de ter muito respeito nesse tempo por causa da grandiosidade que foi esse ato, né? Grandiosidade que eu digo em termos de ser muito triste. Uma tragédia. Ser uma tragédia para Israel. No caso, eles não leem a Torá, mas eles fazem orações baseadas... Eles não leem a Torá, mas leem o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Esse livro é lido porque é um livro que conta toda a tragédia, né? O exílio, falando né? Muito da tragédia, do exílio, do povo ir para a Babilônia. Então, esse livro, ele é lido. Porque, na realidade, ele não traz prazer, ele traz tristeza da lembrança do que realmente aconteceu. É verdade que outras calamidades aconteceram neste mesmo dia, calamidades que eu falo, calamidades em relação ao povo judeu. Sim, na história judaica aconteceram outros episódios em Tisha B'Av. O primeiro deles que eu posso mencionar é o édito do rei Eduardo I, que forçava os judeus a deixar a Inglaterra em 1290. E o decreto de Alhambra, o édito de expulsão dos judeus da Espanha pelos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, em 1492, também expulsaram os judeus, sem mencionar a Inquisição que já estava instalada na Espanha. Na Era Moderna, nessa mesma data, houve a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, que derrubou muitas comunidades judaicas e lançou bases para a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Em 1941, Himmler recebeu aprovação para a solução final. Como resultado, o Holocausto começou, matando 1/3 da população judaica do mundo. Uau! Em 1942, houve a deportação em massa dos judeus do gueto de Varsóvia para o campo de concentração em Treblinka. Embora Tisha B'Av seja uma data assim extremamente difícil, creio e é provado que existe algumas pessoas, alguns judeus, que acham difícil observar este dia por eles não terem vivenciado, por eles saberem apenas da história. Pode ser difícil essa conexão com as tragédias que foram citadas aqui na história, não é verdade? Verdade, sim. Claro que algumas pessoas, alguns judeus de Israel não se envolvem com essa data, assim, da observância rabínica, na risca, nem todos fazem. No jejum, talvez, também muitos não façam. Muitos fazem o jejum, mas só o jejum, mas outras coisas não fazem. Mas é impossível ficar apático nessa data, porque tanto televisão, como rádio, como as escolas, universidades, todos estão voltados para esse assunto. Então, é mencionado também. É mencionado o tempo todo. Primeiro porque é a história, a nossa história, né? A história judaica tem esse tempo negro de luto, né? É verdade. E esse tempo é necessário que ele seja lembrado. E até hoje é muito lembrado e muito lamentado. Mesmo os judeus que não são religiosos, mas eles sentem a destruição dos dois templos. Né? Fora essas outras calamidades, né? Sim, fora Eu creio que existem os judeus sefaraditas que eles conhecem bem a história da Inquisição, a expulsão dos judeus da Espanha. Então, assim, eu acho que realmente é impossível, como você disse, impossível ficar apático ao que está acontecendo. E mesmo Tisha B'Av sendo um dia tão difícil, triste, praticamente triste, né? Relembrar essa história tão trágica da história do povo judeu, não é? Mas assim, eu creio que seja também um dia
de esperança. Por que um dia de esperança? Porque olha o que Israel é hoje, olha o que esse país é hoje, não é? Veja quantos judeus já voltaram do exílio. Veja como o deserto praticamente floresceu. Creio que nós estamos num processo redentivo e a gente sabe que existem profecias que já foram cumpridas, profecias dos profetas na Bíblia, que mencionaram muitas coisas que aconteceria e isso já aconteceu. Uma delas é o retorno do povo judeu para essa terra. E a gente vê a mão de Deus, do próprio Deus, do Eterno, guiando esse povo, mesmo em meio a tantas tragédias, mas Ele nunca abandonou o seu povo, Ele nunca abandonou a aliança que Ele tem com esse povo. Então eu creio que Tisha B'Av também é um dia de esperança. Por quê? Porque é visível aos nossos dias o que já aconteceu com o povo judeu, o retorno e o que Israel é hoje, a modernidade que existe aqui. Então, eu queria desde já agradecer a você, manhã, por ter compartilhado com a gente essa história que é tão importante, como você falou, que precisa ser relembrada, porque todas essas calamidades fazem parte da história do povo judeu e precisam ser relembradas. Então, para terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer a leitura de um salmo, o Salmo 126. Mas antes eu quero convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, compartilhar esse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, pode dar dislike também. O seu comentário é muito importante para nós, porque isso faz com que o canal cresça. Seu compartilhamento. E quero desejar a você uma boa semana e até o próximo vídeo. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes.